Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atrasei um pouquinho, mas já cheguei. Tava procurando aqui um versículo que eu queria encerrar. Aí eu me atrasei aqui um pouquinho. Mas já estamos aqui, glória a Deus, de todo o meu coração novamente, para nós encerrarmos, enfim, então, Paz Mábia, encerrar o nosso estudo, glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, aleluia. Aleluia, Jesus, Tu és bom, Senhor. Tu és digno, Tu és santo, Tu és puro. Aleluia, Jesus. A paz, Tamires, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. A paz, amiga. A V também está aí, a paz do Senhor. Vamos entrando. Se você puder, divulga nos seus contatos aí, nos seus grupos do WhatsApp. Coloca aí no seu grupo da empresa, da igreja. Vai lá já coloca no grupo da igreja. Já fala que a gente está ao vivo aqui pela plataforma do Facebook. Já vai enviando aí para os seus contatos, amém? Vamos aguardar só um pouquinho para que a plataforma envie, né? Mostre aí para algumas pessoas que nós já estamos aqui, já estamos ao vivo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ai, gente, a câmera ficou um pouquinho torta e o Vitor já desceu, não consegui arrumar. Tá bom? Então, tenha paciência aí hoje. Fiquei meio de lado. Glória a Deus. Me fala uma coisa, como é que tá o áudio? Como é que tá o... Ai, tô nervosa. Ai, Jesus! Como é que tá a imagem? O áudio, a imagem... Glória a Deus, Jesus. Tu és bom, Senhor. Santo Tu és, Tu és, Tu és, Tu és. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O áudio tá bom? Tá bom, pastora. Então, a pastora também está aí. Bem-vinda. Cleuzinha também, bem-vinda. Aleluia, glória a Deus. A Sueli também está aí. Graça e paz, minha amada. Aleluia. Bom, gente, então a gente vai encerrar aqui. E é tão pouquinho que eu tenho para falar hoje. Eu achei que era extenso. Mas, enfim, um autor aqui, ele deixa no final um testemunho, né, de uma vida de obediência. E aí eu falei, poxa, eu vou deixar então para essa parte para quem comprar o livro, né, e poder desfrutar então desse capítulo que ele vai falar a respeito disso, da obediência dele. Ele conta um pequeno testemunho. Então, muito pouquinho aqui que a gente vai falar. Como eu falei na aula passada, eu falei que eu ia mostrar para vocês então o livro, né, como vocês poderiam também adquirir se vocês quisessem, né. Mas eu primeiro vou acabar aqui, vou encerrar aqui o estudo primeiro e aí depois a gente avança. Ô Jesus, me ajuda. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém? Então eu já vou dar aqui os anúncios. Nós temos então... culto todas as terças-feiras. Nós vamos continuar com a live aqui, o estudo está finalizando, mas toda terça-feira nós vamos continuar tendo a live aqui com os ministros, né, que fazem parte do nosso ministério, a pastora e tantos outros que colaboram aqui nessa parte da live. Na sexta-feira nós temos o culto presencial na nossa igreja local, Rua Altino Alves de Abreu, 384. E no domingo nós temos culto também presencial, culto da família, às 18 horas também, não perca, tá bom? Esse final de semana eu viajei, não estava na igreja, mas glória a Deus, domingo eu estarei lá para nós salmodiarmos junto, para nós nos alegrarmos junto, para nós adorarmos o nome do Senhor juntos. E eu vou estar lá em nome de Jesus.
Amém? Bom, então vou falar aqui. Deixa eu abrir aqui primeiro o estudo. Na semana passada, então, eu tinha ficado de falar sobre o teste da obediência. E aqui que entrava, então, o autor falando a respeito dessa vida dele em obediência, de como nasceu esse livro e de tudo que aconteceu sobre a vida dele. E aí eu só vou realmente falar aqui uma parte aqui do que eu achei que se encaixava aqui pra gente finalizar. E a gente vai, então, aí encerrar mesmo de vez esse estudo. Tá bom? Então vamos orar antes de qualquer coisa? Vamos orar, agradecer ao Senhor? Se você puder, já pega a sua caneta, já pega seu marca-texto, pega a sua Bíblia, pega aí onde você tá fazendo as suas anotações para nós encerrarmos. Não se esqueça, meus irmãos, que todo esse conteúdo que nós temos feito aqui está tudo lá no YouTube do nosso canal do GAC, tá bom? Tem uma playlist escrito Frutos da Obediência, você entra lá, tá tudo colocado lá em ordem cronológica e você vai ver, tá tudo certinho, é só ir lá e você vai ver da aula 1 até a aula de agora, tá bom? Então tá tudo disponível, se você perdeu, se você não conseguiu entrar, você pode vir aqui no Facebook ou ir lá pro nosso canal do YouTube. Chegando lá, não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário, tá bom? Toda vez que você comenta, você deixa um like, a plataforma, ela reconhece ali que o nosso canal, o nosso vídeo que nós estamos produzindo ali, ele é relevante e ele começa a sugerir para outras pessoas, né? Não somente aquelas que estão inscritas. Isso ajuda para que a nossa plataforma ali no YouTube possa crescer, né? Então, se você puder, faça isso, tá bom? Deixa lá uma dica, fala se você tá gostando, se você não está gostando do estudo, ou deixa uma sugestão, tá bom? A gente tá ali pra poder te ouvir também, tá bom? E que mais de anúncio? Eu acho que é só isso. Eu acho que é só isso. Se faltou alguma coisa, na sexta-feira a gente retoma e a gente fala ali, ó, mais alguma coisa que tiver faltando, tá bom? Então vamos orar? Vamos orar, agradecer ao Senhor. A Mábia já deixou o link aí do YouTube, tá bom? Quem quiser daí entrar lá e deixar o seu like, a sua sugestão, até mesmo a sua crítica, tá bom? Fique à vontade. Meu pai também já entrou aí, a paz do Senhor. Pai, seja bem-vindo. E vamos então orar ao Senhor? Feche os seus olhos aí onde você está. Paizinho amado, Paizinho querido, nós estamos aqui, Jesus, diante de Ti, diante da Tua graça, diante da Tua glória, diante da Tua beleza. E nós continuamos dizendo a Ti, Ebenezer, Senhor. Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos instruiu, ô Espírito Santo. Obrigada por tudo. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo, obrigado pelo que o Senhor está movendo. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia estendida, Jesus, sobre as nossas vidas. Obrigado por aquilo que o Senhor tem operado, Senhor, na vida dos meus irmãos, ó Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor tem operado, Senhor, no nosso ministério, na nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos levantado, porque o Senhor tem nos colocado de pé, Jesus. Obrigado porque o Senhor não nos deixa, Senhor, de falar conosco. O Senhor não nos deixa de nos instruir, de falar, Jesus, de nos ajudar. O Senhor insiste conosco, Senhor. O Senhor insiste conosco, ó Pai, a cada dia, Jesus. E eu te louvo porque Tu és um Deus bom, porque Tu és um Deus misericordioso. Eu te louvo porque o Senhor me amou, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor provou o Seu amor para conosco, Jesus. Toda vez que eu olho para aquela cruz, eu vejo a Tua graça, eu vejo a Tua misericórdia, eu vejo o Teu amor. Eu vejo Teu amor estendido, Jesus, sobre a minha vida, Senhor. Sobre a vida da igreja, sobre a vida dos meus irmãos. E o Teu amor ainda me constrange, Jesus. O Teu amor ainda me constrange, Senhor. Ainda as lágrimas não secaram, Senhor. Ainda as lágrimas do meu rosto não secou e nunca me falte lágrimas, nunca me falte quebrantamento diante de Ti.
diante da tua presença, Jesus. Nunca me falte, Senhor. Quebranta, Senhor, o teu povo. Quebranta, Senhor, a tua igreja, Jesus, para nós reconhecermos a cada dia o teu sacrifício vivo. O teu sacrifício vivo, Senhor, naquela cruz, Senhor. Em nome de Jesus, continua a nos constranger. Continua a nos constranger, Jesus, com o teu amor. Com a tua graça, Senhor. Com a tua graça abundante, Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor. Nos constrange, Pai. Eu só posso te agradecer. Como eu falei na semana passada, Senhor, o que te darei por todos os benefícios, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, Jesus. Não nos deixe nos esquecer da onde o Senhor nos tirou, Senhor. Da onde o Senhor nos tirou. Tu és bom, tu és digno, Jesus. Nós não somos nada sem ti. Nada podemos fazer sem o Senhor, nada podemos fazer. Nada podemos fazer, nada podemos realizar, Jesus, sem a tua graça, sem a tua presença presente nas nossas vidas, Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque como nós dissemos semana passada, aquilo que começamos, nós precisamos concluir, Jesus, na tua presença. E nós aqui, Senhor, junto com os meus irmãos que nos acompanhou, Senhor, toda essa jornada, nós te damos glória, nós te damos honra, nós te damos louvor, Senhor, nesta noite. Nós te agradecemos pelas tuas mãos misericordiosas, ó Deus, que nos guiou até aqui, Senhor. E eu celebro, Senhor, e eu celebro o que o Senhor fez. E eu celebro o que o Senhor realizou, Jesus. Porque eu não posso fazer nada, Senhor, sem ti, Jesus. Ainda eu sendo pequena, ainda eu achando que eu não tinha condições, ó Deus. Eu criei, eu fiz. Mas sem o Senhor, ó Deus, sem o Senhor me capacitando, Jesus, a cada dia, eu não poderia. Eu não conseguiria, Senhor. Porque eu ainda não me acho capaz, ó Deus, mas o Senhor é. O Senhor é. E o Senhor diz, ó Pai, diga ao fraco, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E que a cada dia, Senhor, a nossa carne possa ser enfraquecida, Jesus. Para que o Senhor, ó Pai, possa nos encher e receber de nós a glória que te é devida, Jesus. A glória que te é devida. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor fez. Por tudo que o Senhor realizou, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos dizem aí, amém. Em nome de Jesus. Me perdoa, gente, mas eu não aguento. Eu não consigo. Eu não consigo me conter. E eu não preciso me conter. Eu tô na presença do meu Pai. É onde meu Pai está, ali a liberdade. Para Ele agir, para Ele poder fazer do jeito que Ele quiser. Da maneira que Ele quiser. Então eu não preciso conter nada. A gente quer, né? Mas a gente não precisa. Amém, amém. Gente, então, eu vou primeiro aqui mostrar pra vocês, né? Infelizmente, aqui quando eu tô com a câmera... Eu tô gravando da câmera frontal, e aí ele distorce, né, a imagem. Mas eu vou deixar aqui. Esse livro é do John Bevere. Ele se chama Acesso Negado. Ele fala, fecha a porta para o diabo com uma simples decisão. E por isso que eu chamei esse estudo de fruto da obediência, porque a simples decisão é obedecer à vontade de Deus. A obedecer à vontade, obedecer os princípios do Senhor.
Então aqui nessa jornada nós falamos a respeito da a porta do diabo, nós falamos, né, sobre a malignidade, como ele vem, né, para nos saltear, para nos enganar. Nós falamos sobre o sacrifício que nos enreda. Nós falamos obediência sim, sacrifício não. Nós falamos sobre o mistério da iniquidade. Nós falamos nada de feitiçaria a não ser, né, que a gente tratou ali a respeito de Saul. Nós falamos sobre a força da rebelião, a força da obediência, a graça que ilude, o combate da fé, a humildade, a estrada para o sucesso, arme-se e as bênçãos da obediência. E tudo está aqui dentro desse livro, Acesso Negado, de John Bevere. Né? Se você quiser depois adquirir e ver como ele finaliza esse livro, contando aqui as bênçãos que ele recebeu através de uma vida de obediência, meus irmãos, é maravilhoso. E se você não tem o hábito de ler livros, saiba que você lê um livro comigo, porque nós lemos esse livro inteirinho nessa live. Então, se você não tem hábito de ler, saiba que você lê um livro. Então, você pode, você consegue, em nome de Jesus. Se você quiser, meus irmãos, adquirir, eu já falei aqui na semana passada que eu comprei esse livro lá no Capão Redondo, através do Renato, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas o Renato, ele vende ali alguns livros. Gente, ele faz uma curadoria incrível. Ele pesquisa, ele procura saber qual é o conteúdo daquele livro. Ele traz já pronto para que a gente tenha confiança de ler. Se você vai numa livraria e você quer escolher um título lá, você fica, ai, nossa, será, né, que esse livro aqui tem a ver? Será que não tem nenhum tipo de heresia? Será que não tem nenhuma doutrina que contrária à minha fé? A gente fica nessa coisa pra gente comprar um livro. E ele faz esse papel de ir lá e fazer essa curadoria com muito cuidado e trazer os livros ali, dos quais ali ele vende, uns livros já que ele já estudou, que ele já analisou, ele já viu ali qual é a doutrina daquele livro, se está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com a doutrina da igreja. E ele faz toda essa curadoria para entregar para nós pronto. Então, quando nós chegamos lá no Capão Redondo, que tem ali aqueles livros, qualquer livro que você pegar, você pode pegar ele com confiança, porque certamente ele leu, ele pesquisou para trazer um conteúdo pronto para nós já. Olha que maravilha! E ele tem uma página no Instagram. Eu falei que eu ia deixar no vídeo passado, eu acabei não deixando, mas no link do Instagram, na descrição, eu vou deixar ali o arroba dele, o arroba da loja dele. E eu não sei se tem esse livro, ele falou pra mim que ele ia verificar. Eu falei que eu estava fazendo um estudo em cima desse livro, ele falou que ia verificar se tinha. Ele acabou não me dando a resposta, mas você pode entrar em contato com ele e encomendar com ele o livro, se caso te interessar, tá bom? Eu sei que muita gente fez anotações, mas se você quiser ter o livro, obter o livro, eu amo, gente, ter o livro físico, um livro que eu possa... Ai, meu Deus, tem um pelinho aqui. Um livro que eu possa ler, ter físico, guardar lá na minha estante, saber que eu li aquele livro. Então, tá lá e fica essa dica, tá bom? Agora vamos então para a última parte desse estudo, que é muito pequenininha, mas eu já falei bastante, né? Que diz assim: Deus é fiel às suas promessas. Lembra, deixa eu dar um pequeno resumo aqui, vai, pra gente não ficar tão fora do ar. Eu sempre deixava essa frase, né? E essa frase, então, é de John Bevere, né? Essa pessoa, assim, tão maravilhosa, né? Que a gente vê, ele tem tantos também, outros títulos, gente, que é uma bênção, viu? Livros lidos por Luciano Subirá, qual que é? Aquele Lamartine também era um que citou já esse autor. É uma bênção, gente. Se você quiser adquirir outros títulos dele também, adquira, tá bom? Então, frase dele diz assim: Deus dá o seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. A gente leu o versículo que falava a respeito disso e caminhamos, então, sobre isso. Daí nós falamos sobre como aumentar a nossa fé na semana passada.
Depois, como no outro tópico sobre a grande fé, como aumentar, e depois sobre a grande fé. Aí depois a gente leu, Deus se revela aos obedientes. E aí eu acabei aqui que falei para vocês que eu ia falar um teste de obediência, que daí aqui entra nesse testemunho dele, que eu vou deixar então essas 2 páginas para quem comprar quiser poder ler e ouvir um pouco do testemunho dele, né? Lido por você mesmo. E aí eu vou só finalizar aqui onde ele diz, né? Deus é fiel às suas promessas. Só deixa eu tirar a música, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas eu vou tirar aqui que tá me atrapalhando um pouquinho. Só mais um minutinho. Já tô chegando. Aleluia, Jesus. Mais alguém aí? Aleluia, Jesus. Deixa eu achar meu fundo aqui. Acho que vocês nem conseguem ouvir, né? Porque agora tá sem microfone e não dá pra ouvir o fundo. Eu acho, né? Tudo certo? Então, daí ele diz assim, pra finalizar aqui. Deus é fiel às suas promessas. Deus continua a cumprir as suas promessas para mim e para você. E as coisas sempre acontecem do jeito dele, do jeito do Senhor. Com cada passo de obediência vem um novo nível de fé. Então, conforme nós vamos obedecendo o Senhor, trilhando esse caminho de obediência, nós vamos subindo esse nível de fé e a nossa fé vai sendo aumentada por causa da nossa obediência. A obediência ao nosso Pai é o único caminho a seguir pelos seguintes motivos. A obediência ao nosso Pai é o único caminho a seguir pelos seguintes motivos. Fazer isso o honra com a glória que ele merece. As vidas das pessoas são realmente transformadas. Obedecer a sua vontade aumenta a fé e desenvolve o caráter. Ela é a única fonte de vida, alegria e de paz. Uma recompensa eterna nos aguarda pela nossa obediência. Meus irmãos, como diz aqui o título desse livro, a obediência fecha a porta para o diabo. O diabo odeia uma pessoa que é obediente ao Senhor. E eu não sei se você sabe, mas para nós obedecermos ao Senhor, nossos ouvidos precisam estar alinhados, sensibilizados pela voz do Senhor, porque é ela que nos guia. Só que a voz que nós vamos ouvir internamente vem através da palavra. E aí, quando nós chegamos nesse lugar de intimidade, de oração com o Senhor, nossos ouvidos são sensibilizados e aí nós ouvimos aí a voz do Senhor e nós passamos a obedecer, e a cada passo de obediência a nossa fé vai aumentando. Então aquilo que eu tinha pouca força para crer, pouca força para acreditar, isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando dentro de nós, e nós não temos mais medo do futuro. Nós não temos mais medo do amanhã, nós não temos mais medo daquilo que nos aguarda, meus irmãos. Porque a nossa fé vai sendo aumentada. Lembra que eu falei aqui a respeito de Pedro? Você lembra aquele dia que eu falei que Pedro falou: não, Senhor, não faça isso, o Senhor não merece, como assim o Senhor vai morrer? E o Senhor falou assim para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. E eu falei para vocês que Pedro, ele queria se proteger
Ele não queria sofrer. E nós somos assim, nós não queremos sofrer. Nós não queremos ser levados a esse lugar de sofrimento. Mas quando nós nos entregamos, meus irmãos, e quando nós confiamos verdadeiramente nessa presença de Deus poderosa, nós não temos mais medo. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus, ele nos enche. E nós somos capazes, meus irmãos, de fazer como Paulo, de morrer para nós mesmos. De morrer para nós mesmos e viver uma vida de renúncia e de obediência ao Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, nos aproximarmos desse lugar. O Senhor, Ele diz que Ele vem buscar uma noiva. E a noiva, meus irmãos, eu não sei se você se recorda, mas quando ela está no preparativo do seu casamento, ela tá tão ligada nas coisas do casamento, ela tá tão, qual que é a palavra, meu Deus? Ela tá tão envolvida com o casamento, são tantos preparativos, são tantas coisas para ela organizar naquele casamento, que ela só foca no casamento, ela só foca no noivo. Ela está se preparando para o casamento. E ela não tem como ficar perdida em outras coisas, em outros embaraços. Se você já casou, se você já teve essa dor de cabeça de fazer os preparativos de um casamento, você sabe o que eu tô dizendo. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser no casamento. E é esse tipo de noiva que nós precisamos ser. Nós precisamos ser essas noivas muito ocupadas com as coisas desse casamento. Nós precisamos estar muito ocupados, tirar do meio de nós todo o embaraço, todo o pecado que nos assedia, tirar de nós toda a contenda, tirar de nós toda a ira, tirar de nós toda a mágoa, tirar de nós toda a ofensa e nos aproximar e entrar diante do trono da graça confiadamente, a fim de se encontrar com o nosso Deus. Mas, meus irmãos, apaixonada, entregue. Eu tenho pedido para o Senhor, Jesus, eu sei que os dias são maus. Eu sei que coisas vão acontecer como estão acontecendo e nós estamos vendo. Nós estamos vendo as coisas se cumprirem. E eu sei, meus irmãos, que as coisas vão piorar. Eu sei que o Senhor não vai preservar a minha vida, como Ele não preservou a vida do seu próprio filho, que nós tivemos que passar, nós vamos passar nessa terra. Mas o que eu oro e peço ao Senhor, aumenta o meu amor. Aumenta o meu amor. Aumenta a minha sede, porque só o amor sobrepõe a dor. Se você ama, você se entrega. Se você ama, você morre até por alguém, se for necessário. Se você ama. Porque a dor, ela não é capaz disso, mas o amor, ele nos enche, o amor, ele nos preenche. O amor, ele nos move, o amor, ele nos faz viver intensamente. E é o que eu tenho falado para o Senhor. A Bíblia diz que por causa da iniquidade, por causa da maldade, meus irmãos, vai acontecer coisas terríveis, meus irmãos. Vai acontecer coisas terríveis. E por causa da maldade que nós vamos ver, muitos vão olhar e dizer, não existe Deus. Porque se Deus existe, por que está acontecendo tudo isso? E as pessoas vão se esfriar. Mas que o nosso amor seja aumentado. Que o nosso amor seja aumentado por Jesus. Nós precisamos correr para os braços do Pai. Nós precisamos correr para o lugar aonde nós temos consolo. Aonde nós podemos ser consolados, aonde nós podemos ser abraçados. Para que o Espírito Santo de Deus se comunique conosco. E haja fé dentro de nós. E haja esperança dentro de nós. Para nós suportarmos os dias maus. Os dias maus, e nós só vamos conseguir suportar se nós formos esse tipo de noiva, que só estamos preocupados com o dia do casamento, que nós só estamos zelando pelo dia do casamento,
Nós precisamos ser essas pessoas, meus irmãos, e não negociar o lugar de oração, não negociar o lugar de leitura, não negociar a presença do Senhor por nada. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser essas pessoas. Há um deleite, não se esqueça disso, há um deleite na obediência, mesmo sofrendo. Mesmo sofrendo. Mesmo doendo. Lá em 2 Coríntios, aqui voltando ao estudo, lá 5:10, eu vou ler pelo estudo, tá bom? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Este julgamento não é dos pecadores, mas dos crentes. Observe que Paulo disse, quer sejam boas, quer sejam más, para aqueles que obedecem à vontade de Deus. Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. O nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Ele é aquele que testa cada uma das nossas obras. Diga comigo, obras. Ele testa cada uma das nossas obras. Quais são as suas obras? Quais são as suas obras? O fogo arderá e devorará aquilo que não permanece. Ele vai purificar e refinar aquilo que permanece. Nossos motivos, intenções e obras serão reveladas sobre a sua gloriosa luz. Sobre a sua gloriosa luz. Olha só que interessante, eu vou só voltar aqui um pouquinho. Esse julgamento não é dos pecadores, mas dos crentes. Observe o que Paulo disse. Quer sejam boas, quer sejam más, para que aqueles que obedecem à vontade de Deus, a sua obra será mostrada. Porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Meus irmãos, nós podemos até fabricar alguma coisa. Nós podemos fabricar uma emoção, nós podemos fabricar um choro, nós podemos até fabricar uma pregação, nós podemos até fabricar uma canção. Mas diante da luz do Senhor, não tem como se esconder. Ele trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ele trará luz. Eu posso até representar. Eu posso ser até um artista. Eu posso até me emocionar. Mas se não vier daqui, ó. Se não vier daqui. Se não vier lá de dentro, da alma. Se houver mentira nesse altar, isso será revelado. Conforme a nossa caminhada, a nossa vida, nós não conseguimos segurar uma máscara por muito tempo, ela cai. Nós não conseguimos. E é por isso que nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor, e nós só conseguimos isso no lugar de oração, meus irmãos. Ai, como é bom nós termos um Deus. Como é bom nós termos um amigo que a gente pode falar tudo. Que a gente pode falar as nossas mazelas. E a gente não vai ser julgado por aquilo, mas nós vamos ser disciplinados, orientados pelo Espírito. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Às vezes nós queremos contar as coisas para as pessoas, mas as pessoas, às vezes, elas não são sinceras conosco. Às vezes ela dá tapinha nas nossas costas e tem bajulação das pessoas, porque as pessoas nos amam, gostam de nós. Mas importa saber o que Jesus acha, o que Jesus pensa, o que ele pensa ao meu respeito, ao seu respeito. É nesse lugar que nós vamos ser aperfeiçoados, disciplinados, transformados
transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. E não tem coisa mais gloriosa do que isso. Não tem coisa mais gloriosa do que nós sermos transformados nesse lugar. Vem, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Até um não do Senhor é bom para as nossas vidas. Até um não do Senhor, Ele nos abençoa. Olha que coisa tremenda. Então não tem como nós representarmos diante do Senhor. Ele é o olho que tudo vê. Ele é o olho que tudo vê. Se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Quais são as obras que eu e você estamos construindo, meus irmãos? Quais são as obras que nós estamos fazendo? Será que o Senhor vier com fogo dele, vai refinar, vai purificar, ou isso vai virar fumaça? Quais são as obras? Qual é o tipo de altar que você está construindo? É um altar de adoração? É um altar de adoração diante do Senhor? Ou só tem feno e palha nesse altar? Vamos despertar. Vamos nos despertar. O nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Ele é aquele que testa cada uma das nossas obras. O fogo arderá e devorará aquilo que não permanece. Ele vai purificar e Ele vai refinar aquilo que permanece. Sabe, as nossas obras que nós estamos entregando diante do Senhor, com todo o nosso amor, com todo o nosso zelo, se tiver alguma coisinha fora do lugar, Ele vai refinar. Sabe, Ele vai vir com o machado dele, Ele vai refinando, Ele vai nos podando, para que tudo seja aperfeiçoado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos entregando diante do Senhor. Se é verdadeiro, se não é verdadeiro. Os nossos motivos, intenções e obras serão reveladas sobre a sua gloriosa luz. Aqueles que obedeceram com o coração puro, esses serão recompensados. Mas, por outro lado, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Isso está em 1 Coríntios 3,15. A maneira como passaremos a eternidade é determinada pela nossa submissão à autoridade de Deus aqui. A maneira como passaremos a eternidade é determinada pela nossa submissão à autoridade de Deus aqui. Você é submisso. No decorrer desse estudo, nós vimos aqueles que se rebelaram, aqueles que não quiseram ser submissos nem à autoridade de Deus e nem à autoridade terrena. Você é submisso? Quem é você? Nada mais importa, exceto viver uma vida de obediência à sua vontade. Diz assim em 2 Pedro... Ai, eu queria tanto ler esse versículo da minha Bíblia. Deixa eu ver só. 2 Pedro 1, nós vamos ler o 10 e o 11. Abre aí. 2 Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deu para entender aí? Portanto, irmãos, empenhem-se, trabalhem, tome o seu lugar, se posicione, empenhe-se ainda mais para consolidar, para afirmar o chamado e a eleição de vocês. Trabalhem, sejam obedientes para consolidar a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se nós agirmos debaixo da obediência do Senhor, trabalhando, buscando a presença do Senhor, edificando esse altar no Senhor, nós jamais
tropeçaremos. E assim vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já vamos receber, meus irmãos, nessa vida aqui, a maneira como nós vivemos é fundamental para que nós venhamos atingir o nosso alvo, para nós chegarmos lá como a virgem preparada, pronta já, com seu azeite na mão, com seu óleo. Aqui no estudo diz, portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. Assim vocês nunca perderão a firmeza, nem abandonarão a fé, e Deus abrirá de par em par os portões do céu para que vocês entrem no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos já andar aqui, meus irmãos, como se nós já estivéssemos lá. Nós precisamos viver aqui como se nós já estivéssemos lá. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todos sempre. Acho que está na mesma versão. Vamos abrir em Daniel 12:3. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que ali está escrito NVI. Eu acho que é a mesma. Daniel 12:3, deixa eu ver só. Daniel 12:3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Aqueles que olham para a sua vida, meus irmãos, aquele que olha para a sua vida, minha irmã, meu irmão, e estão vendo em você uma vida diferente, uma vida no altar, uma vida em obediência, reluzirão como um fulgor no céu, aqueles que conduzem muitos à justiça. As pessoas estão olhando para nós, nos observando, vendo que nós somos, e os céus têm se agradado disso. E pessoas são contaminadas por causa disso, por causa do nosso zelo, por causa do nosso amor, por causa da nossa paixão pelo nosso noivo, por causa da paixão pelo amor do Senhor. E nós vamos enchendo as nossas taças, né? Como diz lá no livro de Apocalipse, enchendo as nossas taças de orações. E nós vamos transbordando. E isso vai conduzindo pessoas. Isso vai conduzindo pessoas para esse mesmo lugar aonde nós estamos. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo o sempre. Nós seremos como estrelas, meus irmãos. As pessoas, se nós andarmos nessa vida em obediência. E aí ele termina aqui o estudo dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você agora e para sempre. E nós finalizamos então aqui esse estudo maravilhoso. Eu já tinha lido, já a metade do livro, eu não tinha lido tudo ainda, mas toda vez que eu lia, eu sentia do Espírito, nossa, vai dar um bom estudo esse livro, E depois lendo mesmo, meditando juntamente com a palavra de Deus, foi tão maravilhoso, foi tão abençoador. Às vezes eu assisto algumas que já foram e eu vejo assim como foi bênção para minha vida, meus irmãos. Então, se você quiser, eu vou mostrar aqui mais uma vez o livro. Adquirir, John Bevere, Acesso Negado. Você é só buscar aí na internet ou entrar em contato lá com o Renato, que eu vou deixar na descrição. Só passar novamente aqui por onde nós caminhamos, né? Eu falei sobre a porta do diabo, o sacrifício que nos enreda, a obediência sim, sacrifício não, o mistério da iniquidade, nada de feitiçaria a não ser, a força da rebelião, a força da obediência, a graça que ilude, o combate da fé, a humildade, a estrada para o sucesso, arme-se e as bênçãos da
obediência. Sabe, meus irmãos, obedecer às vezes pode se tornar um sacrifício. Uma vida em obediência, em obedecer o Senhor, porque pra gente obedecer, às vezes a gente precisa ouvir alguns nãos, né? E foi tão maravilhoso, não sei se foi na aula passada ou na retrasada que nós falamos sobre Paulo, né? E Paulo, ele queria ser participante dos sofrimentos de Cristo. Quero até abrir lá, que era o versículo que eu estava procurando, por isso que eu atrasei alguns minutinhos. Lá em Filipenses 3. Filipenses 3:10, que diz assim. Diz, toda vez que eu vou cantar essa música, é esse texto que eu lembro, né? Se você não entende por que eu gosto tanto desse fundo e por que eu gosto tanto dessa música, que hoje é cantada, né? Havia promessas para o Brasil de que nós não traduziríamos mais as músicas do exterior, mas que as músicas brasileiras elas seriam traduzidas para outros idiomas. E isso aconteceu com essa canção, meus irmãos. Essa canção tá em todo o mundo, até no Japão. Quero conhecer Jesus. E por que eu amo essa canção? Porque olha só o que Paulo diz. Ele diz assim, eu quero conhecer a Cristo. O poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Obediência, meus irmãos, requer também passar por dores, circunstâncias e sofrimentos. Mas Paulo, por causa do grande amor que eu falei para vocês no início, ele não estava olhando mais para a dor, ele não estava mais olhando para a aflição, ele não estava olhando para o tempo agora presente, mas ele transpôs o olhar dele para a eternidade. Eu não sei se você já assistiu o filme de Paulo, e é muito chocante quando você está assistindo, porque a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não tem uma dimensão quando você está vendo o filme. E quando você vê o filme, que ele está ali passando por toda aquela situação, preso, e ele está para ser degolado. E aí quando você vê o filme passa, né, num instante, meus irmãos, num abrir e num fechar de olhos, ele sendo degolado. E aí você toma aquele susto, você fala, meu Deus! Mas assim que você abre os olhos, ele já está na eternidade com o Senhor. Ai, Maranata, Jesus. Maranata, nada vai se comparar com esse dia. Nada. Se você ainda está muito preocupado com as coisas daqui, se você está muito preocupado ainda em fazer de tudo para você obter as coisas aqui, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Se você não está desejando por esse dia a volta de Jesus, tem alguma coisa errada acontecendo com você. Mas ele conseguiu, por causa das aflições, das dores, que ele começou a ser aperfeiçoado, a fé dele começou a ser aumentada, e por causa do amor pelo Senhor, ele conseguiu desprender de tudo isso que nos envolve. E ele disse, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Eu e você precisamos morrer. Eu e você precisamos morrer para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos.
Ele já não estava mais preocupado com essa vida. Ele já estava morto para essa vida. As coisas desse mundo já não brilhava diante dos olhos dele, já não brilhava por causa de tamanha obediência, por causa de tamanho amor, por causa de tamanho renúncia. Porque quando nós contemplamos, meus irmãos, o Cristo, quando nós vemos ele, quando nós temos um vislumbre dele, da faceta dele, nós não nos perdemos mais em coisas tão insignificantes. Em coisas tão insignificantes. Então que eu e você, no fim dessa batalha, possamos dizer: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a minha fé, eu fui oferecido como oferta de libação. Tudo que eu tinha para entregar, eu entreguei, porque eu amei o Senhor. Eu sou um homem que morreu, eu sou uma mulher que morreu. Ai, Jesus, que eu possa um dia dizer isso. Eu sou um homem que morreu para mim antes mesmo de morrer. Por isso estou ressuscitado com Cristo. Eu enfrentei açoites, eu enfrentei prisões, eu enfrentei fome, eu enfrentei frio, eu enfrentei falta de sono, eu enfrentei naufrágio, eu participei com Cristo em seus sofrimentos. Sabe quando você estiver passando por alguma coisa que tá doendo? Porque dói, meus irmãos. Que estiver doendo, um problema no casamento, uma doença, um luto. O que você estiver passando, que você possa dizer com fé, com confiança: eu participei com Cristo em seus sofrimentos. Pois então ninguém me moleste, porque eu levo em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Tudo que você está passando, sabe que hoje eu me lembrei muito daquele testemunho que eu dei para vocês no início do ano, que eu falei que eu fiz aquela cirurgia, e aquela cirurgia não deu certo, e eu tava ainda com o mesmo problema, e hoje eu falando: Deus, que bom. Que bom, porque se isso não tivesse acontecido, eu não tinha sido tão aperfeiçoada como eu fui. A minha fé foi aumentada nesse tempo. E mesmo sendo uma marquinha pequena, eu posso dizer, eu levo no meu corpo as marcas do sofrimento. Eu levo no meu corpo quando nós somos ofendidos, quando nós somos afrontados, quando algo acontece por causa do nome de Jesus, nós podemos dizer: eu levo as marcas de Cristo Jesus. Eu tô sofrendo aqui, mas isso vai passar. Eu tô sofrendo aqui, mas isso vai acabar. Tem um tempo determinado para acabar, finalizar a nossa dor, meus irmãos. Tem um tempo determinado para acabar. Nós estamos em busca de algo maior. Nós temos uma promessa de um Redentor, daquele que vai voltar, daquele que virá nos buscar, daquele que virá nos redimir, daquele que é justo e fiel, daquele que não falha, daquele que não volta atrás das suas promessas, daquele que é verdadeiro. Nós temos uma promessa. E Ele é fiel, e nada do que nós estivermos passando, como Paulo mesmo diz, as nossas leves e momentâneas tribulações, Ele chama o meu problema e o seu problema de leve e momentânea tribulação, causará em mim e em você um peso de glória muito excelente, que nós não vamos poder nos comparar, meus irmãos. E só temos como fazer isso olhando para Ele. Olhando para Ele. Olharam para Ele e foram iluminados os seus rostos.
Nós precisamos aprender a olhar para Jesus, nós precisamos aprender a olhar para os olhos dele, a contemplar ele, a ver ele. Quando nós temos um vislumbre da presença de Deus, como Isaías teve, meus irmãos, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos quando nós estivermos imersos nessa presença, imersos nessa glória. Nós seremos encorajados a passar, seja pelo que for, por causa do nome de Jesus Cristo, por causa dele. Nós não vamos se ofender tão facilmente, nós não vamos nos magoar tão facilmente, nós não vamos, porque nós estamos esperando o Cristo sofredor. Aquele que sofreu, o homem de dores, aquele que sabe o que é padecer. É ele que nós estamos aguardando, ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que passou pelas mesmas coisas que nós passamos para que pudesse se identificar conosco. Ele é aquele que escolheu Maria, uma virgem, meus irmãos, uma mulher comum. Ele se esvaziou, ele veio, ele desceu, ele pisou nessa terra por causa de mim, por causa de você. Ele escolheu nascer, ele escolheu ser cuidado, ele escolheu ser amamentado, ele escolheu vir desprotegido para que um ser humano como eu e você, como Maria, pudesse cuidar dele. Cuidar dele. Então, em nome de Jesus, se achega urgente nessa presença para que você possa obedecer ao Senhor e que sua fé seja aumentada a cada dia. Para que nós não venhamos vacilar na presença do Senhor, mas que nós venhamos guardar muito bem a nossa coroa. Guardar muito bem a nossa coroa para que naquele dia nós possamos arrancar e jogar nos seus pés. Para que nós possamos fazer isso. Porque ele merece toda a glória, ele merece toda a honra, ele merece todo o louvor, porque ele é digno, porque ele é santo, porque ele é sublime. Que possamos, meus irmãos, fazer isso. E eu finalizo aqui com meu coração grato, com meu coração feliz. Grato diante do Senhor por tudo que ele fez, por tudo que ele manifestou. E é isso. Essa é a palavra, esse é o fim do estudo. Me perdoe a minha emoção. Mas é isso, meus irmãos. Foi bom pra vocês, abençoou vocês. Eu espero que sim, em nome de Jesus Cristo. Querem falar alguma coisa aí? Eu vou ficar um tempinho aqui ainda pra poder ouvir. Glória a Deus. Que o Senhor possa tocar vocês, possa tocar a sua vida, a Mábia, a vida da pastora, de todos que estavam aqui comigo, a Tamires, a Cleuzinha, todas as terças-feiras, sempre aqui comigo. Que o Senhor possa recompensar cada um de vocês. O Senhor sabe que eu não estava aqui por números, por likes, mas eu estava aqui somente para obedecer. Ai, obedecer um Deus que é maravilhoso, que é digno, meus irmãos. Eu tenho certeza que toda vez que a gente acende uma lâmpada, nós somos o primeiro a se beneficiar contra a escuridão. E eu sei, quando eu acendi essa lâmpada, eu sei que eu era a primeira a se beneficiar. Eu sei o quanto que eu recebi, eu sei o quanto que eu ganhei. Amém, glória a Deus. Aleluia, Mábia. Vamos orar então? Paizinho, nós chamamos. Nós chamamos e nós reverenciamos a Tua presença, Jesus. Nós reverenciamos a Tua presença, Pai. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Obrigado porque o Senhor troca os nossos fardos, Senhor. Seu fardo é leve, Jesus. Seu jugo é suave, Senhor. O Senhor troca, Senhor, o nosso peso. O Senhor tira o nosso peso. O Senhor alivia, Senhor, as nossas dores. O Senhor é o Consolador.
O Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos enviou o Consolador, Senhor, para estar, para morar conosco, para que nós fazêssemos parte, Senhor, da Trindade, Jesus. Ah, nós não merecemos. Nós não merecemos tanto amor, nós não merecemos tanto zelo, nós não merecemos, Jesus. E nós te louvamos, Jesus, de todo o nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, Jesus. O Senhor tem cuidado, o Senhor não tem deixado faltar, Jesus. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Ah, Jesus, quantas facetas do Senhor nós temos conhecido, Senhor, por causa da nossa vida de obediência, Jesus. Nós não temos palavras para te agradecer por tanto, Senhor. Por tanto, Jesus, por tanto. Eu só te glorifico, eu só te exalto, Príncipe da paz, Santo de Israel, Santo, provedor digno. Nós oramos, Senhor, e te louvamos e te agradecemos. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Jesus. Senhor, eu vou tirar um minutinho, Jesus, para orar, Senhor, por Israel, Senhor. Eu oro, Jesus. Eu oro pelo teu povo. Eu oro pelo povo escolhido do Senhor, Jesus. Eu oro que o Senhor derrame, Senhor, a tua graça, Jesus, a tua proteção, Senhor. Que todo, Senhor, todo antissemitismo caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós sabemos que tu és um Deus poderoso, Jesus. Cessa, Senhor, essa guerra. Cessa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Todo o sangue inocente que tem sido derramado, Senhor, na Palestina, Jesus, em Israel, Jesus, nós choramos. Nós choramos por aquelas crianças, nós choramos pelo horror. Nós choramos, Jesus. Nós unimos, Senhor, a nossa oração com a oração daquele povo, Jesus. Oh, Jesus, livra, Senhor. Oh, Jesus, nós oramos como salmos, ó Deus, que finaliza, Senhor, todos os salmos, dizendo paz seja em Israel. Paz seja em Jerusalém, paz seja naquele lugar onde o Senhor vai pisar os seus pés, ó Deus, onde nós vamos te ver, onde a palavra de Deus diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho dobrará diante da tua presença, Jesus. Cessa a guerra, Jesus, cessa a dor. Cessa, Senhor, tudo aquilo que tem acontecido naquele lugar, todo aquele horror, ó Pai. Todas as nações que têm se levantado contra Israel, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. Todo terrorismo, tudo, Senhor, que não vem de Ti. Nós oramos, nós choramos, nós suplicamos, ó Deus, é o que podemos fazer. Nós oramos por eles, ó Pai. Que haja paz naquele lugar, que haja paz. Paz naquele lugar, paz em Israel, paz em Jerusalém, paz, Senhor, sobre os palestinos, Senhor, paz, ó Deus, sobre o Oriente Médio, Jesus, paz sobre aquele lugar, Jesus, paz sobre aquele lugar, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, até a próxima. Se Deus quiser, a pastora Diná vai estar aqui agora assumindo, eu creio, ou outros ministros, tá bom? E logo mais eu vou voltar, tá bom? Logo mais estarei aqui também, mas só para concluir esse ciclo do estudo. Amém, meus irmãos? Então fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, se você quiser mais informações sobre o livro, eu vou deixar então a foto lá no nosso grupo da igreja e vou deixar também linkado lá o Instagram do Renato também, tá bom? Deus abençoe vocês.